Oi, pessoal, bem-vindos a mais um E Agora Jung. Eu, Bárbara Peçanha, analista junguiana do IGEP, membro de Data Informação, a Nathalie Vienne também, analista, né, junguiana do IGEP e membro de Data Informação. Hoje a gente vem com um tema que, assim, é muito confundido, né? A questão de religião e religiosidade, como isso funciona. E até como o Jung traz isso para gente dentro dos estudos dele, porque tem uma nuvem em cima desses temas, em cima da teoria junguiana, como se ele fosse místico, mas na verdade ele foi um grande estudioso do fenômeno religiosidade e ele usa as religiões como meio para esse tipo de constatação subjetiva dentro da psicologia analítica. Nathalie, o que que você tem para falar para gente aí, para fazer essa introdução sobre o tema? Eu acho que para a gente começar, eu gostaria de trazer aquela fala do Jung, onde perguntam para ele se ele acredita na existência de Deus. E eu acho que nós todos, analistas, né, que cuidamos de pessoas, cuidamos da alma humana, a gente tem que ter, de certa forma, essa ideia de que, olha, eu não posso falar nada sobre Deus porque eu não sou sacerdotisa, eu não sou profunda conhecedora, muito embora eu tenha a minha religião. Mas aqui, quanto analista ou lá no setting terapêutico, eu posso dizer, como Jung, que eu convidando ou não, eu acreditando ou não, Deus vai se fazer presente. Mas talvez não seja esse Deus que você está pensando lá da sua religião. Pode ser que sim, mas o Deus que nós estamos nos referindo num processo de autoconhecimento é a imagem de Deus que há dentro de cada indivíduo. Então, pensem o seguinte: dentro de cada um de nós tem uma parte que é completa, que é integral. Sabe quando você está muito em dúvida, muito perdido e de repente te vem a solução ou vem aquela resposta que te conecta de novo a esse mundo e principalmente ao seu sentido de vida? Talvez seja Deus dentro de você. Então, o que que você acha, É. Bárbara? Não é um Não, pensamento então, é assim muito porque saudável? eu acho, porque assim, a religião, ela vem como uma doutrina de resposta, né? As Uhum, religiões, cada uma vem com uma dinâmica tentando explicar esse fenômeno de conexão com a espiritualidade. A religiosidade, ela já é diferente, ela vai num campo de subjetividade, a pessoa vai incorporando aquilo, né, que ela acha que faz essa conexão dela com o sentido, que a espiritualidade é a questão do que seria Deus para cada um de nós, que é isso que você falou. Dentro da clínica, a gente tenta, é, para além da religião do nosso cliente, fazer essa conexão de religiosidade. Qual é o sentido? Qual o isso, propósito? Qual o caminho, né? Essa conexão isso. que a gente fala do self. O self seria esse grande gerenciador de tudo, né? Isso. E sempre com esse intuito, né? Porque se o indivíduo confundiu ou se o indivíduo perdeu a conexão com esse self ou com essa imagem de Deus dentro dele, ele perde sentido de vida. Há um esvaziamento, né? Sim, Desse de propósito de estar propósito. aqui na vida. Aí o indivíduo perde energia, fica aquela coisa assim, tipo, ai, não sei por que que eu tô aqui, não sei se vale a pena viver. Eu não estou banalizando esse sentimento, mas assim, para nós, analistas, a gente sempre precisa, se aconteceu isso, fazer uma reconexão com essa religiosidade. Talvez seja por isso que o Jung trabalhou tanto, né, Bárbara? Sim, Essa sim. religiosidade ou essa espiritualidade. Mas eu acho muito interessante também que eu vejo muitos alunos, muitas pessoas, às vezes o meu cliente me pergunta assim: nossa, mas você pode falar sobre religião? Você pode falar sobre religiosidade? Posso falar de qualquer coisa, Eu né? adoro. Você sabe quando vem esses. Eu falo que eu sou mais crente que o crente. Porque é o contrário, no sentido de crer mesmo. Porque, assim, quando você fala que você tem religião, eu já não tenho religião, mas, assim, eu acredito em todas. E isso causa um grande caos, né? Óbvio. Tem um grande caos dentro de mim. Mas, assim, me gera curiosidade esse lugar
que as pessoas, que as religiões trazem, que as pessoas se sentem abraçadas, acolhidas, que dá o sentido de explicação para elas. Então, assim, para mim tudo faz muito sentido. Tudo. Verdade. Quando eu vou estudando, aprofundando cada uma das religiões, seitas, né, até os gnósticos, né, coisas assim de apócrifos, pessoas que têm as filosofias de vida que entram num aspecto da religiosidade, né? Isso vem para mim como na verdade, uma uma clareza de tipo assim, tudo pode fazer sentido para eu fazer essa Sim. conexão, né? Essa Eu sempre foi a coisa adoro. que eu acho mais interessante, porque eu acho muito curioso, inclusive, como que as pessoas elas grudam e tá tudo certo, cada um se identifica com aquilo que faz sentido e tá tudo certo, mas aí ela gruda e ela começa a achar que aquela é a verdade absoluta. Mas se você vai estudar qualquer outra coisa, é tão similar, você encontra tantas coisas ali muito parecidas, com outra roupagem, com outro nome, né? Mas a gente Total. talvez por ego inflado, não, a minha que é a certa, tá? A É, sua a não é, minha que não. leva a Deus. E É, eu gosto dentro do Mahabharata tem o Bhagavad Gita e a Arjuna, né, conversando com Krishna, Krishna fala para ele que Deus é como se fosse um grandíssimo colar de pérolas, mas ele é o fio que passa entre todas as pérolas e as pérolas são as religiões. Então, assim, o fio, ele é um ponto que faz essa conexão. Cada pérola faz o colar, né? Mas sim. o que estrutura aquilo ali é Deus. É o que a gente chama de Deus, né? É, Aí, essa referência ela serve muito assim para a gente explicar por que que a gente deve, né, ou por que que o Jung acredita que a gente deve trabalhar isso num processo de autoconhecimento ou num processo de cura, como você preferir chamar, né? Que a gente precisa ter uma crença em algo muito maior do que eu, muito maior do que os meus problemas, as minhas dificuldades, porque na hora que vinha a tempestade na minha vida, eu vou ter onde me segurar. Talvez esse fio condutor é justamente onde eu vou me exatamente. segurar, né? E é muito interessante porque essa ideia dele de que eu preciso trabalhar a religiosidade e até a religião dos indivíduos que faz ele ser olhado com tanta um olhar tão Preconceito. pejorativo, é preconceituoso, principalmente na academia, né? E não, Sim, ele é um místico, ele é um doido. Não, é. eu acho que ele tinha uma clareza muito grande. Olha, se o indivíduo não tiver onde se segurar, se ele não tiver uma ideia de uma força maior que ampara ele, ele vai se perder. E é interessante, quando se desconecta, realmente perde totalmente o sentido de vida. E a Pois é. sensação não é essa. Eu já tive muitas, certeza que vocês que estão nos ouvindo, a Bárbara também, quando a gente se afasta um pouco dessa nossa religiosidade, a gente tem esta sensação de que parece que eu não tenho chão. Eu não sei para onde que eu Uhum. corro, eu não sei o que fazer. Parece que eu não sei se a gente se sente simplesmente perdido, não que isso seja pouca coisa, ou se a gente se sente assim confuso, né? Fica até É, uma cabeça meio embaralhada, não fica? fica. Nessas épocas sombrias assim da vida. Não, total, porque se você for pensar, quando eu olho em volta assim, e vejo pessoas que se dizem ateus, ateias, né, a questão de não acreditar em Deus, elas até se conectam com alguma coisa que fomenta essa questão de espiritualidade, mesmo que elas não denominem isso. Tipo assim, a questão do propósito, do sentido, Sim. do fazer o bem, de olhar a humanidade como um coletivo. Eu tenho, né, que ajudar o Uhum. meio que eu tô. Isso daí também é uma forma de conexão com o todo. Com certeza. Essa pessoa não quer dizer, vamos supor que eu sou. Eu não sei qual é o feminino, é ateia? Eu É, acho que é bom, ateia. vamos Bom, supor que eu sou ateia. Isso não quer dizer que eu não tenho a minha espiritualidade. Isso não quer dizer que eu não estou exatamente. conectada com a Imago Dei, que é a imagem de Deus dentro de mim. Isso não tem nada a Exatamente. ver, né? Eu não Não, preciso ter uma religião, né? Eu acho que a religião uma tentativa. Eu acho que a religião pode facilitar, porque a gente sabe que as religiões todas, elas têm rituais. Mesmo sim, aquelas que, por exemplo,
o espiritismo kardecista. Não, porque a gente não pode ter ritual. Não ter ritual já é um ritual. E dentro lá, na verdade, tem ritual. Faz a prece, faz uma série de Tem coisas, a né? passe, tem toda uma É, preparação para o passe, tudo isso é pois é. ritual. A gente tenta tirar o ritual, né, esse É, impacto. Mas assim, tudo é feito de ritual. A gente cria os a rituais vida funciona através com dos rituais, né? rituais, E né? do nosso ponto de vista aqui, da psicologia analítica, o ritual ele é importantíssimo para fazer a regressão e redistribuição da energia psíquica. Então, imagina vocês, vamos pensar num cenário assim, né? Imagina você que eu estou naquele dia que a minha vida está o caos. E eu estou exatamente com essa sensação que estou sem chão. Cara, o que que eu faço primeiro? Tá tão. Não sei nem por onde começar. Para, toma um banho, sabe? Bota uma roupinha gostosinha, se der, toma um cafezinho, você vai voltar outra. E aí você vai saber por onde começar, pelo menos, a Exatamente. fazer. Já foi um ritual que fez esse processo de redistribuir. Ou muitas vezes, quando eu estava lá na enfermagem, eu fiquei bastante tomada por essa coisa de. Eu me afastei da minha religião, não que isso seja um problema, e fiquei bastante tomada. Naquele momento, a espiritualidade para mim estava muito ligada à lógica, à ciência, e como tem rituais ali, e como conecta, sabe assim? Gente, era ritual para tudo, eu sou de centro cirúrgico, imagina. É. Tem ritual, só Não, de chegar lá eu tinha que já despir a minha tem. roupa e vestir a roupa do centro cirúrgico, aí tem a asepsia da mão, é ritual. É Total. conexão com essa algo maior que eu. O que que é maior que eu? A técnica? É. A Uhum. ciência, com certeza. Então, já me dava segurança. Então, eu parava, fazia o checklist da cirurgia segura, já é um ritual e já é uma conexão. Olha, este protocolo, essa organização, esse sistema serve para me dar segurança de que eu estou amparado por algo maior. O quê? Os estudos científicos. Então, também funciona, né? Não, e a gente tem uma coisa assim que talvez seja um pouco diferente das outras, né, áreas psi, que é a questão do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele põe a gente, quem está no Jung, tem que acreditar em inconsciente coletivo, né? Então é como se a gente estivesse nadando, né, nesse mar junto com as pessoas e é o mesmo mar. Você ali, alguma hora, pode esbarrar. Então, assim, a gente vai abrindo esses processos. Eu sempre me perguntam em aula, eu não sei se isso acontece com você, mas assim, ai, você tem algum ritual entre um atendimento e outro? Você faz alguma coisa, ritual, né? Você faz alguma coisa entre um atendimento e outro, não sei o quê. E eu fico pensando, porque assim, faço. Eu tenho uma pausa, eu tenho uma respiração. Às vezes eu acendo incenso, dependendo da sessão, dependendo do dia, sabe? Eu tenho meus balangandãs aqui na minha frente, cheio de oração, santo, A chá. mandinga. Não, tudo, tem tudo aqui. E aí, às vezes, eu olho e falo, eu vou fazer isso. Então, assim, tem sempre um descolamento para eu conseguir fazer essa outra conexão. É tipo, como se fosse um processo de ruptura Sim. daquela sessão. Para se descontaminar, pensando em contágio psíquico, né? Exatamente, para eu conseguir Perfeito. abrir meu campo para o que vem. Né? É como se eu tivesse desata esse nozinho, vou botar o USB no outro cabinho ali, no outro, para eu conseguir fazer essa conexão. Isso daí também envolve em coisas que a gente se apega no sentido de acreditar, né? Porque assim, a religião, ela vai promover rituais que te convencem, né? O indivíduo que está na Uhum. religião, ele é convencido que aquele ritual leva para esse sentido maior de espiritualidade, né? Sim. Cada religião vai trazer um meio. Para Ela vai mim, te trazer recursos, né? O que de recursos. certa forma é bom. É tipo assim, olha, eu posso me reconectar com a minha espiritualidade, a minha religiosidade sem nada? Lógico que eu posso, mas é mais difícil. Se eu tiver Muito mais. instrumentos, né, facilita, é mais rápido até. Exatamente. O exemplo que eu vejo, assim, que me vem na cabeça, é uma grandíssima montanha que tem várias pessoas em volta.
Uma vai subir de escada, a outra vai escalar, a outra vai tentar subir, entendeu? Por uma trilha, passando ali. Cada uma vai arrumar um meio de tentar escalar aquela montanha. Tem um lugar que vai ser só pedra, outro só mato, outro... Então, assim, mas o cume é o mesmo. É. O meio que a E tem gente que vai fazer subir. sentido para você a forma que você vai subir, né? Exatamente, né? Tem que fazer esse sentido. Então, a religiosidade é importante, independente de religião, para você criar seus próprios rituais e sistemas de conexão, Sim, independente quais sejam. exatamente. E eu digo mais, assim, essa coisa que a Bárbara falou foi fantástica. A gente vai dar uma dica para você que está nos ouvindo, seja você uma pessoa comum, em qualquer lugar que você tiver da vida, em qualquer profissão, e se você for analista, isso é mais importante ainda. Crie o seu ritual de descontaminação do mundo. Então, se você é um médico, se você é um administrador de empresas, o que você for, um advogado, crie um ritual. Eu sempre acho, né? E a dica que eu dou, faça semanalmente, até porque o número 7, né? E a semana toda tem um ritmo. Nosso calendário ele é feito de 7 em 7 dias. Então, eu acho que uma Uhum. vez por semana você deveria criar uma espécie de um ritual, um passo a passo ali que toda semana você vai fazer, para você se descontaminar de tudo que você tomou contato naquela semana e para que você possa talvez voltar para você. Sabe? Sabe aquela sensação quando chega na segunda e você começa a segunda e parece que você ainda está num contínuo, sabe? Que o final de semana não adiantou para você descansar? Não importa se o seu final de semana foi lotado de coisas ou não, você não descansou. Às vezes até você dormiu o final de semana inteiro e não descansou. É a falta do ritual. Faça, né? Eu sempre digo para as pessoas, tem o ritual semanal e tem o ritual de emergência, que é tipo assim, olha, fui agora ali no, sei lá, num shopping e voltei esquisito, voltei mexida, voltei cansada. Faça um outro ritual de emergência, como a Bárbara disse. De repente, uma É, imagem, né, Bárbara, pode ajudar, um total. patuá, uma oração, um incenso. Aí é o que o seu coração mandar, né? É, porque essa questão da espiritualidade, se a gente for levar para a questão psi, dentro da psicologia analítica, é o si mesmo. Então, assim, eu posso fazer isso não necessariamente me focando no lugar do Deus, Deus barbudo, Deus cósmico, nada disso. É assim, é eu andar de bicicleta lá com, né, ver uma Hum, paisagem bonita, eu ir no parque, eu ir na praia, eu conseguir ficar 30 minutos calado, só com as vozes da minha cabeça, porque a gente não faz isso, né? uhum. Eu até brinquei na minha apresentação do Iagor Jung que o ócio não precisa ser criativo, porque assim, eu adoro fazer nada, mas assim, nada é olhar para o teto. Sabe aquela coisa Só, de só existir. só existir? Eu acho isso assim completamente e isso é revolucionário, tá? Para uma pessoa que vem de uma questão de tudo tem que ter funcionabilidade, tudo tem que ter sentido, tudo tem que ter um porquê, né? Tipo assim, não tem livro de lazer, tem livro de, né? Eu tenho que De aprender alguma estudo. coisa, É. estudo, não sei o quê, né? E aí você vai resgatando esse lugar de tipo assim, cara, eu tô existindo aqui, eu posso ficar quieta 30, 20 minutos sem falar nada. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer também entre os atendimentos. Quando eu tenho assim uma hora entre um atendimento e outro, eu normalmente como alguma coisa, deito e fecho o olho. Eu não faço nada, só fecho o olho. Sem Nossa, som, isso, sem isso nada. é de um auto-amor incrível, né? Isso é uma automaternagem que você faz maravilhosa. Sim, mas assim, era impossível para mim, há 2, 3 anos atrás, fazer isso. Essa Hum. permissão que a gente se dá de fazer coisas que são importantes para gente, independente do que seja, eu vou malhar, eu vou andar de bicicleta, eu vou ficar em silêncio, isso são rituais que a gente faz essa conexão. É. Porque eu não preciso ir na igreja, no centro, né, no terreiro, né?
eu não preciso ir em lugar nenhum para fazer essa conexão se eu não tiver imbuída do sentido da conexão. Eu tô Sim. lá, mas eu não tô. Mas precisa haver a conexão, né? Para quem está nos Exatamente. ouvindo, se você ainda não consegue fazer essa conexão, precisa, para você se recarregar, para você voltar para você mesmo, para você encontrar seu sentido. Porque uma vida sem sentido é uma vida tão doída, é uma vida que todo dia você se pergunta: para que eu tô aqui mesmo? Não tá valendo a pena. Não importa se você tem condições bacanas de vida ou não, você se sente totalmente vazio. Então, é isso que a Bárbara está falando, é muito sério. A gente precisa fazer. Não precisa ser do jeito que ela está falando, cada um tem o seu jeito, Claro. mas precisa acontecer. Exatamente. E você não vê muito na nossa clínica, que eu acho engraçado, às vezes as pessoas vêm com vergonha de falar no que acreditam. Isso não é Muito. muito doido? Porque assim, a gente falar às vezes no que a gente acredita traz uma vergonhazinha, né? De tipo assim, ah, eu acredito nisso, eu acredito em ET, eu acredito não sei o quê, eu acredito em fado, eu acredito em doente. Mas isso é tão importante na nossa clínica, a gente É, elaborar essas nossas fantasias. mas eu acho que isso é um produto da intolerância religiosa, né? E além da intolerância religiosa, eu percebo que a gente tem muito uma ideia de que é errado acreditar. Então, agora eu sou meio que obrigada a acreditar só na ciência. Não, Então, no que a eu ciência posso. prova, Porque a prova, ciência não. prova, né? Mas aí ela prova o quê? Porque eu e você, nós somos pesquisadoras e a gente sabe que existe todo um método científico que vai garantir a idoneidade, mas pode errar. A gente pode, Uhum. mesmo os dados numéricos, às vezes estão só representando um corte muito pequeno, uma população ali, eu não sei, um momento, né, de um contágio É, psíquico, por o exemplo, e pode. empirismo acontece, né? O empirismo acontece. Tem uma história ótima sobre isso, que é da pilha. Eles achavam que a pilha funcionava ao contrário, o polo negativo era positivo, o polo positivo era negativo. E funcionava do mesmo jeito. O negócio funcionava, mesmo eles acreditando que isso era o oposto. Então, Pois é. assim, a ciência às vezes acredita que está no caminho certo, ela vem tentando explicar, que é que nem as ondas de rádio, de Wi-Fi, né? Elas existem, elas estavam aí desde sempre, gente, desde que a humanidade é humanidade. Agora a gente consegue identificar, porque a ciência ela ganha potencial de explicar o que não era explicável, visível, palpável. Pois é, e quantas coisas ainda estão nesse campo de algo absolutamente subjetivo que não são passíveis de serem vistas no microscópio, né, pelos olhos, então, Total. ou que não são passíveis de ser capturadas pelos cinco sentidos, mas elas estão aí, né? Quem de Uhum. nós que ousa duvidar do potencial do amor? Potencial positivo ou negativo. Nada é tão, Uhum. né, construtor, curador e nada é tão destruidor quanto o amor. Quem de nós brinca com o amor? Mas ele existe, não dá para ver, não dá para ouvir, Existe, né? Ah, Nath, mas dá existe. para sentir. Então, depende. Tem gente que é incapaz de sentir, e aí, né? Mas está aí. A mesma coisa a espiritualidade. Se você perdeu a conexão, dê um jeito de encontrá-la, né? É, Mas eu acho que essa dualidade que o Jung traz, né? Tudo tem dois Uhum. lados. A gente está num mundo 3D que as coisas são dúbias. Tudo tem, assim, as ações têm consequências. A mesma ação vai ter consequências diferentes e percepções diferentes. Tem gente que vai achar a coisa ótima e tem gente que vai achar a coisa horrível. E existe isso em tudo o tempo todo, É. né? Mas a gente Então, incorporar determinados aspectos, nossa, essa semana eu falei muito sobre isso, a questão assim da gente assumir determinados aspectos nossos que a gente considera negativo, causa vergonha. A uhum. vergonha do acreditar, eu acredito nisso, eu sou É, assim. E eu usei como exemplo a minha relação com o cigarro. Eu não fumo há 14 anos, mas eu fumei. Eu comecei a fumar com 19, 20 anos, já comecei a fumar até meio tarde. Mas assim, até me entender como viciada,
eu comecei a fumar escondido. Quando eu percebi que eu Uhum. estava viciada, eu comecei a fumar escondido. Nossa, me causava uma vergonha ser viciada. Mas no dia que eu falei, tá, tô viciada, e peguei um cigarro e abri na frente da minha mãe e do meu pai, e falei, dane-se, freedom, né? Liberdade. Eu tive Ah, liberdade de ser quem eu era. Mesmo com toda a vergonha de sou viciada, tô viciada, preciso fumar aqui, ou vou para ali fumar. E essa relação de vergonha e eu ser o que eu sou, eu é acho que libertador, né? ela tá relacionada com essa liberdade, com essa conexão consigo mesmo, né? De tipo, eu acredito nisso, eu quero isso, mas assim, às vezes eu não consigo alcançar isso. Como eu faço? Eu tenho que incorporar um aspecto sombrio para me Uhum. permitir alcançar isso de algum jeito. Então, assim, às vezes ter vergonha de acreditar em qualquer coisa que seja, né? No cosmos, fadas, duendes, ET, Jesus, o que você quiser. Isso te inibe de ser quem você é, de se colocar no mundo com plenitude, com integridade. Eu tenho vergonha. Aí você, porque a gente olha hoje pessoas se abrindo, falando sobre determinados assuntos, e a gente fala, nossa, que maluquice, nossa, que doideira, nossa. Mas assim, isso não é uma libertação, a pessoa se permitir falar sobre coisas assim que podem não ser provadas, mas assim, são coisas que ela acreditam, imaginais, fantásticas, incríveis. E isso é importante para ela, né? É claro que isso não dá autorização para ela ou para nós, ou sei lá, para tentar impor para os outros, né? Claro que não. E nem para tentar convencer ninguém. É uma crença sua e você que fica com ela, Sim. né? Porque também não dá para dizer se é boa ou ruim. Porque É, senão nem que a também Terra é você. plana. É, não, É, isso que também não dá. eu ia usar exatamente esse exemplo. Eu ia Nem falar que assim: a olha, a Terra é galera que plana, né? acredita que a Terra é plana, deixa eles acreditarem. Agora não está certo também eu querer contaminar Não, outros, eu querer, né? não. É, a religião, ela deve ser algo que faz muito sentido para você, algo que você vai usar para se reconectar, talvez, né? E eu estou falando religião, me referindo, por exemplo, a quem acredita que a Terra é plana. Veja, é uma crença maior que eles. Eles são tomados por isso. Assim como eu sou tomada também É um pela minha religião. complexo. Mas que isso tem que ser, é uma fonte que cada um vai beber lá se quiser, quando quiser. Agora eu também não tenho que convencer ninguém, nem que levar ninguém, nem que encher o saco de ninguém. Porque se eu tiver É. dentro daquilo que é a verdade ou dentro daquilo que é a mentira, ninguém tem nada com isso. É meu, Total. Mas você deve levar isso para terapia, que você com acredita que a Terra é certeza. plana. Mesmo que isso seja o maior absurdo dentro, né, Sim, do nosso conhecimento e entendimento, e isso daí já é uma construção científica, né, e sim. empírica. Então, assim, É. quando vira empírico e científico, o negócio fica meio complicado você contestar ali, mas ok. Mas isso você tem que levar de qualquer jeito, porque isso precisa ser trabalhado. Por que que eu tô ali? Por que que eu acredito nisso? Por que que eu entrei nessa? Por que que eu estou envolvido com esse lugar, Esse pensamento, né? esse pensamento? Do mesmo jeito que o indivíduo deve levar qualquer outro tipo de crença. Por que que você acredita em fadas? O que que as fadas representam? E a gente não está fazendo aqui um juízo de valor. Ah, mas o Não. cara que acredita na Terra plana é mal, ou sei lá o quê, ou está errado, e a pessoa que acredita em qualquer outra coisa está certa. Não é isso. A questão é tá, você acredita? Que você acredite, mas por que que você acredita? Para que que você acredita? O que que isso te ajuda? O que que isso te atrapalha? Tudo é autoconhecimento. Então, não acho que o indivíduo tem que abandonar, né? Mas ele tem que se perguntar várias coisas para entender o seguinte: essa crença realmente é sua? Ela faz sentido? Ela te reconecta? Ela te traz coisas positivas e negativas? Ou é uma crença adquirida? Você acredita numa religião, você acredita numa ciência, você acredita numa ideia, porque alguém implantou isso na sua cabeça e você está massificado, sabe? Você é uma manada que só está fazendo o que outros falaram. Essa é a questão. É, perfeito. Me lembra a entrada da Marie-Louise von Franz com Jung, que ela vai na primeira sessão com ele e ele está atendendo
moça que falava que estava na Lua, que ela ia para a Lua, que ela conversava com seres da Lua, né? E Uhum. a Von Franz achou completamente insano aquilo, né? Óbvio, uma garota de 19, 20 anos chegando naquele, Super, né? a Von Franz também muito racional, né? É, super Muito racional, assim, né? pensamento, né? Pragmática, É. né? Uhum. Aí ela virou para ele e falou: Nossa, ela acredita que tá na Lua, né? Que coisa. Aí ele vira para ela e dá um passa fora e fala: Ó, ela acredita e eu também. Se você não acredita que ela pode ir para a Lua, você não precisa vir amanhã, não. Quem disse pra você que ela não tá na Lua? Lógico que ela tá aí, eu tô lá junto com ela. Exatamente, eu estou indo com ela. Então, assim, quando o fenômeno psíquico alcança esse lugar da gente conseguir aceitar que o outro vai e a gente vai junto, acontece o que aconteceu com essa menina. Ela conseguiu ir voltando É. e ter uma vida normal depois. Porque o importante não é o que você acredita. O importante é por que você acredita. O que isso Exatamente. te dá de positivo e negativo, É isso. É esse o né? caminho. Né? Por que que eu tô aqui? Por que que eu preciso fazer isso, acreditar nisso para chegar nessa conexão de mim comigo mesmo num lugar que eu falo com infinito aí, com algo inexplicável. Porque é isso. E tem uma frase do Jung que eu amo, que ele fala assim: às vezes a gente tem que abraçar um mistério. A gente não vai explicar determinadas coisas, mas entender qual o efeito que isso faz em mim é tudo. Aí é a riqueza da vida. Nesse assunto que nós estamos trazendo hoje, de religião versus religiosidade ou espiritualidade, nós estamos falando de propósito. Eu acho que esse é o principal quando se trata desse assunto. Você precisa ter essa conexão para a tua vida fazer sentido. O seu sentido, ele pode ser qualquer outra coisa, mas para chegar nesse sentido, então vamos supor, o meu sentido de vida é, sei lá, ser analista. Mas para que eu possa chegar nesse sentido, eu preciso ter essa conexão. Então, é isso que a gente está tratando, não é, Bárbara? Eh, Exatamente. e a gente está tentando principalmente, assim, estimular que se você está nos ouvindo agora, identificou que você perdeu, ou quem sabe você nunca teve, procure. E se você é analista e tem muito medo de conversar isso com o seu cliente, provavelmente você está descolado da sua espiritualidade. Você está descolado de você mesmo, porque uma pessoa que está conectada, ela não tem medo de falar de nada. Eu não vou tentar impor para os outros, eu não vou tentar dissuadir os outros, eu vou estar inteira ali. Eu posso falar sobre Uhum. qualquer E nem coisa. negar a experiência dos outros, que eu acho que isso é muito Verdade. importante na nossa clínica. A gente não pode negar a experiência dos outros. Por mais que a pessoa, você veja que ela está com alguma questão psiquiátrica grave, etc e tal, você não pode negar a experiência que ela está tendo. É dela. A gente tem que Exatamente. abraçar, acolher, pedir ajuda médica, porque isso daí é um fator multidisciplinar, mas Uhum, entender que ela está vivenciando aquilo, aquilo é real. é isso. Então tá certo. Eu agradeço pela nossa conversa de hoje. Espero que as pessoas tenham gostado e espero que elas procurem essa conexão maior. Perfeito, Nathalie. Obrigada a todos. Que seja produtivo e que vocês escrevam, comentem, falem com a gente. Se quiserem que a gente desenvolva mais alguma coisa, só comentar aqui embaixo. Mil beijos.